Paz do Senhor, meus irmãos, a nossa reflexão para este dia, para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual, se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, da Dumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Amém? Essa palavra é maravilhosa e nos traz um ensinamento, uma lição, uma reflexão para nós nesse dia. Amados, Jesus estava começando o seu ministério e como o Senhor fazia prodígios e maravilhas, a notícia corria para todos os lados a respeito de Jesus e da obra que ele fazia por onde ele passava. Multidões eram curadas, demônios eram expulsos, enfermos curados, cegos começaram a ver, aleijados a andar. O Senhor, mais adiante nós vemos que ele fez tantas maravilhas, curou leprosos, ressuscitou mortos, como o filho da viúva de Naim, como a Lázaro. O Senhor multiplicou pães 2 vezes. O Senhor fez maravilhas. E a notícia corria para todos os lados. E onde o Senhor ia, a multidão o seguia. Vinha gente de toda a redondeza ali, das províncias da Galileia, para seguir a Jesus, para ver as maravilhas, para receber de Jesus alguma coisa. E nós, amados, vemos que a multidão era grande. E no meio da multidão havia gente de todas as maneiras, gente de todo tipo, como eram pessoas de várias regiões, de várias cidades, vários lugares. Assim também a diversidade de pessoas era grande e também a intenção dos corações eram variadas. Amém, queridos? Nós podemos extrair aqui que a multidão, em qualquer lugar, em qualquer evento que você esteja, há N interesse das pessoas que frequentam, né, aquele evento, aquele ambiente. Com Jesus não foi diferente. As multidões que seguiam Jesus também não eram diferentes, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Ninguém tem o mesmo objetivo, ninguém tem o mesmo interesse, ninguém tem a mesma intenção, porque ninguém é igual, todo mundo, cada ser humano tem a sua individualidade, a sua particularidade, cada um tem os seus interesses. E no meio daquela multidão que seguia Jesus, havia vários interesses. E nós vamos ver aqui, amados, que ao longo do ministério de Jesus, a multidão ia crescendo e essa mesma multidão que seguia Jesus estava lá no Sinédrio. Estava lá quando Jesus foi levado a julgamento. Estava lá quando perguntaram a quem deveria soltar, a Jesus ou a Barrabás. Era a mesma multidão que seguiu Jesus por 3 anos e meio durante o seu ministério, vendo os sinais e maravilhas. Era essa mesma multidão que estava lá quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi levado ao alto da cruz, quando Jesus derramou até a sua última gota de sangue. Essa mesma multidão estava lá, vendo tudo, observando. Então, meus queridos, o que nós podemos ver aqui? Que no meio dessa multidão havia pessoas que estavam ali só para tirar proveito. Se beneficiar, adquirir vantagens, tirar proveito de alguma coisa. Jesus multiplicou pães e peixes. Havia no meio daquela multidão pessoas que estavam ali, amados, para saciar a sua fome. Sim, porque naquela época havia necessidade de alimento. Havia aqueles que não tinham pão na sua mesa e sabia que Jesus podia fazer maravilhas, fazer milagres.
Estava ali no meio daquela multidão, pessoas que estavam ali para tirar proveito, para ser beneficiado, para receber uma cura, receber milagres. Seja qual for o tipo de milagre, se é multiplicação de pães, se é cura, enfim. E hoje é do mesmo jeito. Há pessoas que buscam a igreja do Senhor Jesus, que buscam, que até se diz ser crente para tirar vantagem, para tirar proveito em alguma coisa, para se beneficiar. E o coração dele verdadeiramente não está ligado em Jesus, naquilo que o Senhor Jesus pode proporcionar à sua alma, à sua vida eterna. Nem todos estão ali para receber de Jesus o que ele verdadeiramente veio trazer, que foi trazer a vida eterna, a salvação eterna, a comunhão eterna com Deus. Então, amados, no meio da multidão tinha aqueles que havia interesses próprios, de se beneficiar, de tirar algum proveito. E hoje é do mesmo jeito na casa do Senhor, no meio do cristão, no meio do convívio do povo de Deus, ainda há aqueles que estão apenas para tirar proveito, para se beneficiar de alguma coisa, para se dar bem, para se autopromover, ou para apenas usufruir dos benefícios que o Evangelho pode trazer. Amém, amados? No meio daquela multidão também havia os curiosos, os críticos, aqueles que eram conhecedores da lei. Os escribas e fariseus também seguiam a Jesus. Estavam sempre ali por perto, observando para pegar Jesus em alguma falha, para ver se Jesus cometia algum erro, porque Jesus curava no sábado e a lei de Moisés dizia que não curasse, porque Jesus, ele tinha convívio, tinha comunhão, tinha contato com mulheres, também porque as mulheres eram rejeitadas pela sociedade, não tinham o mesmo privilégio que os homens. Também ver que Jesus entrava em casa de publicano e fariseu, e assim por diante, coisas que eles que se julgavam santos, conhecedores da lei, eles não faziam, e eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Foi assim quando levaram a mulher adúltera até a presença de Jesus. Eles queriam ali testar Jesus usando a lei de Moisés. Amados, no meio dessa multidão também havia esse tipo de gente. Aqueles que acham que sabe já é suficiente, que conhece a palavra de Deus, que está tudo bem, que ele é o dono da verdade. É diferente hoje em nosso meio? Não. Temos também pessoas assim, que acham que já conhece a palavra de Deus, que vive uma religiosidade, vive uma santidade e muitas das vezes não age com misericórdia, não age com graça, não age como Jesus agia. Mas sim, usa até mesmo da lei de Moisés para condenar o seu irmão. Amém, amados? Essa multidão, esse tipo de gente também seguia Jesus nas multidões. E havia também uma multidão, amados. Aqueles que verdadeiramente seguiam a Jesus porque via nele alguma coisa. Porque reconheciam nele que ele era, sim, o mestre, o rabi, aquele que veio da parte de Deus para trazer alguma coisa. Aquele que veio para trazer a libertação do povo de Israel. Aquele que veio para trazer justiça. Aquele que veio para trazer a salvação. Amados, havia aqueles que verdadeiramente criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? Os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o Batista. Havia no meio daquela multidão aqueles sim que questionavam quem verdadeiramente era Jesus. Tinha interesse de conhecer verdadeiramente a Jesus. Amados, havia aqueles que estavam dispostos a carregar a cruz com Jesus. Havia no meio daquela multidão
aqueles que verdadeiramente estavam dispostos a estar com Cristo até o fim, mesmo que seja lá no Calvário, como fez o amigo João. Aleluias. É diferente nos nossos dias hoje? Não. Ainda há aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a salvação do homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há no meio dessa multidão os que receberam a salvação em Cristo Jesus. Há no meio dessa multidão aqueles que foram salvos, libertos, transformados, que aceitaram quando Jesus disse: vai e não peques mais. No meio da multidão, aquela que glorificou ao Senhor quando Jesus a encontrou no poço de Jacó, e ela saiu a testificar que encontrou o Mestre, a salvação, o profeta, aquele quem disse que verdadeiramente ela era. Aleluia. Havia sim no meio dessa multidão aqueles que creram no Salvador Jesus Cristo. Amados, que nós, eu e você, façamos parte da multidão que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que veio para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para nos levar de volta à comunhão com Deus. Que não sejamos espectadores, que não sejamos oportunistas, que não sejamos pessoas que estão no meio dos cristãos, que estão na igreja do Senhor apenas para tirar proveito de alguma coisa, ou para criticar, ou para julgar, ou para ter uma posição de conhecimento, uma posição hierárquica, alguém que está acima do bem e do mal. Não, que nós sejamos verdadeiros seguidores de Cristo, que seguimos a Cristo, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e que estamos, sim, aguardando a sua volta para um dia estarmos com Ele eternamente nos céus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos, se estamos na multidão errada, tomar o nosso verdadeiro lugar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos cada dia dar testemunho da grandiosidade do nosso Deus em nossas vidas. Amém?